Olá, crianças, tudo bom? Hoje nós vamos para mais uma aula de evangelização, tá? Infelizmente ainda não podemos matar a saudade, mas nossa aulinha vai seguindo aí online para todos vocês, tá? E a tia hoje vai comentar, o assunto da aula de hoje é muito interessante, eu espero que vocês gostem bastante, tá bom? Então, como nós fazemos todos os domingos, nós vamos fazer uma prece, né, para serenar a nossa mente, os nossos corações, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhinhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, respirando bem fundo. Deus, nosso Pai, Cristo, nosso Mestre de amor, nós agradecemos por termos a oportunidade de termos contato com essa doutrina de luz, de esperança, que nos fortalece a cada dia. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, nós agradecemos pelo lar que nós temos, que é um abrigo que nos acolhe, agradecemos pelas nossas famílias, e principalmente pela oportunidade que nós temos de estarmos encarnados nesse planeta para aprendermos cada vez mais os ensinamentos de Jesus e colocarmos em prática tudo que Ele nos trouxe. Assim, Mestre querido, Deus nosso Pai, pedimos a permissão para que possamos dar por iniciado mais uma aula de evangelização. Que assim seja. Então, crianças, vamos lá? Hoje nós vamos... É uma aula homenagem, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um homem muito, muito querido por nós brasileiros e por todas as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Será quem é? Vamos descobrir? Para isso, para nossa aula de hoje, nós teremos uma apresentação de slides, tá bom? Nós temos uma apresentação e a gente vai desenvolvendo o nosso tema e vocês vão acompanhando as nossas imagens. Vamos começar? A tia vai virar a câmera aqui para a gente começar a aulinha. Vamos lá. E aí? Quem é esse homem? Vocês sabem? Vamos ver aqui se a imagem fica melhor. Quem é esse homem? Vocês sabem quem é? Vamos descobrir? Chico Xavier. Então, gente, hoje a nossa aula vai ser sobre esse homem de luz, esse homem que veio nos trazer várias obras para que nós possamos estudar, para que nós possamos nos melhorar, tá bom? Então, vamos lá. Gente, esse homem, ele encarnou na Terra com uma missão muito grande, com uma missão de trazer para nós aqui, né, os ensinamentos dos espíritos, tá bom? Vamos então começar a falar mais detalhadamente sobre isso tudo? Gente, o nome dele era Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, tá bom? Gente, os seus pais eram João Cândido Xavier e Maria João de Deus. E vocês sabiam que o Chico, ele tinha 8 irmãos? Olhem só quantos irmãos ele tinha. Mas, gente, a vida dele no início foi um pouco triste, tá? A mãe do Chico, a dona Maria João de Deus, ela desencarnou quando ele ainda tinha só 5 aninhos de idade. E com a morte da mãe, ele acabou sendo separado dos irmãos. Ele, tadinho, quando criança, ele sofreu maus tratos pela madrinha dele, tá? A madrinha dele é chamada Rita de Cássia.
Então, gente, ele era judiado, tadinho, quando criança, tá? E isso durou uns 2 anos na vida dele. Mas, passado um tempo, ele foi acolhido pela madrasta Cidália Batista, tá bom? Enfim, passando um tempo, né, depois da fase da infância dele, que foi muito difícil, tá? O Chico, ele tinha uma bondade e um amor enorme pelos animais, olhem só, com os cãezinhos, tá? E pelas pessoas. Ah, gente, olhem só. Vocês estão vendo esse cachorrinho aí? Olha que gracinha. Essa cadelinha era a do Chico. Ela se chamava Boneca. Olha que linda, né? Então vocês veem que ele tinha um amor enorme pelos animais. E pelas pessoas também. Ele era muito querido pelas pessoas, tá? Gente, vocês sabiam? Existe um livro chamado Lindos Casos de Chico Xavier, tá? E nós fomos lá nesse livro e buscamos algumas histórias narradas, tá bom? E só para frisar como era tão grande o amor, né, do Chico pelos animais, ele dizia que os animais, eles têm alma, tá? Eles sentem, eles têm sentimento. Então que é necessário a gente cuidar dos nossos irmãos. Sabem por quê? Ele dizia que da mesma forma que os anjos, que os espíritos elevados estão pra gente, nós estamos da mesma forma para os animais. Nós temos obrigação de cuidar deles, tá bom? Então, gente, ele tem várias histórias sobre os cachorrinhos, enfim. E uma vez ele contou uma historinha do Dom Negrito. Era um cachorrinho que aparecia lá no centro onde ele trabalhava, nas reuniões públicas que eram feitas lá. Esse centro chama Luiz Gonzaga, tá? E esse cachorrinho, ele ia... quais eram os dias? De segunda a sexta, ele desaparecia de casa, de 8 horas da noite até as 2 horas da madrugada. E a dona dele não sabia para onde que ele ia. E aonde o Dom Negrito estava? Lá no salão aonde eram feitas as sessões públicas pelo Chico Xavier. Olhem que legal. O cãozinho, ele ia lá no centro. Ele ia lá por causa da vibração de amor, daquela vibração de paz. E o Chico falou assim: olha como esses animais são sempre úteis e bons. Esse bichinho, ele ia lá, ele buscava, ele levava um pouquinho para sua dona, lá para casa, as vibrações de paz, as vibrações de amor. E vocês acreditam que por conta do Dom Negrito, essa senhora, a dona dele, passou a frequentar o centro? Porque ela achou tão curioso a vontade do bichinho de estar lá todos os dias durante as sessões que ela passou a frequentar. Olha só que engraçada a história, né? Então, gente, continuando aqui a nossa história sobre o Chico, ele trabalhava desde pequeno, tá? Ele trabalhava desde pequeno e ele foi, como eles passavam por dificuldades financeiras, né? Ele tinha que arranjar um emprego melhor. Mas o que ele fez? Tinha um concurso, tá bom? Uma prova, que se ele passasse nessa prova, ele ia poder trabalhar nesse lugar. Então ele fez essa prova e foi aprovado, tá? E ele passou a trabalhar no Ministério da Agricultura de Minas Gerais, tá? Ele era de Pedro Leopoldo, uma cidadezinha que é bem pertinho de Belo Horizonte, dá uns 40 minutos. A minha avó mora lá, sabiam disso? Eu tenho família lá. Mas enfim, e ele trabalhava lá,
tá? Só que o salário ainda era muito, muito, muito baixo, tá bom? Gente, e além do trabalho dele, né, braçal, né, o trabalho do corpo que ele fazia, ele também exercia um outro tipo de trabalho. Desde criança, o Chico via espíritos e conversava com eles. Olhem só, o Chico então era o quê? Médium. Desde criança, o Chico tinha o dom da mediunidade, tá bem? E o que isso significa? O que significa ser médium? Nós já estudamos isso nas nossas aulas anteriores. Médium é um dom que a pessoa possui de se comunicar com os espíritos, de ver, de comunicar, de ouvir, tá bom? Às vezes de sentir. Então, o Chico, ele tinha uma mediunidade muito, muito alta, tá? Muito desenvolvida, vamos dizer assim. Então, gente, inclusive, quando o Chico era criança, ele conversava, sabe com quem? Quem que era mesmo a Dona Maria de João de Deus? Gente, o Chico, ele conversava com a mãe dele, tá? A mãe dele havia desencarnado e ele começou a ter esse contato com a mãe dele através da mediunidade, eles conversavam, tá? Mas então, quando o Chico era adolescente, apareceu para ele o espírito que seria o seu mentor nesta encarnação. Olhem só. Esse espírito, quem que era? Era o espírito de Emmanuel, tá? Gente, essa é uma figura do Emmanuel. E vocês com certeza já ouviram falar do nome desse espírito, tá? Ele é autor de vários livros psicografados pelos médiuns. E, inclusive, o nome da nossa escola de evangelho leva o nome de Emmanuel. A nossa escola de evangelho, lá no centro, na Associação Espírita Estudantes da Verdade, se chama Escola de Evangelho Emmanuel, tá bom? Então, gente, esse espírito aqui foi o mentor desta encarnação de Chico Xavier. E eles tiveram muitas conversas, tá? E Emmanuel sempre, deixa eu melhorar aqui, que tá dando reflexo. Emmanuel sempre aqui esteve ao lado de Chico Xavier, o orientando, o auxiliando diante das dificuldades e os obstáculos que iriam surgir para o cumprimento da sua missão. Nós sabemos que a missão do Chico era desenvolver a mediunidade dele e trazer obras para que nós pudéssemos estudar acerca do espiritismo e acerca da nossa necessidade, do que a gente tem que desenvolver nessa vida para que a gente possa se elevar espiritualmente, tá bom? Então aqui nós temos, é claro que é uma foto de um filme que foi feito, tá? Aqui são atores interpretando Emmanuel e Chico Xavier, tá bom? Então, gente, durante essas conversas que eles tiveram, né? Nesses encontros mediúnicos que eles tiveram, quando Chico tinha por volta de uns 20 anos de idade, Emmanuel teve uma conversa muito séria com ele, tá? Ele chegou e disse o seguinte: Chico, você realmente deseja ser médium? Ele perguntou. E o Chico disse que sim. O mentor espiritual, então, disse que eram necessárias 3 coisas para que ele pudesse ser médium e desenvolver, né, esse dom e cumprir com a sua missão. A primeira, disse Emmanuel, é a disciplina. Então o Chico disse, tudo bem. E a segunda? Emmanuel falou, a segunda, disciplina. Ué, e a terceira, quis saber Chico. Disciplina, está de acordo? Então, Chico aceitou as condições de trabalho que Emmanuel havia dito, tá? Então, gente, temos trabalho, disse o Emmanuel. Vamos escrever 30 livros.
Chico levou um susto. De onde que ele iria tirar tanto dinheiro para comprar papel e tinta? Quem queria publicar esses livros? Então, gente, o primeiro livro psicografado de Chico foi esse aqui, ó. Tá? Parnaso de Além Túmulo. A tia não sabe se está pronunciando corretamente. Mas essa palavra aqui, ó, Parnaso, tá? Ela significa uma reunião de poemas, tá bom? Então são poemas de além túmulo, ou seja, poemas vindos do plano espiritual, tá bom? Gente, olhem só. O Chico, então, o que ele fez? Ele psicografou os 30 livros que Emmanuel havia dito que seria necessário fazer. Olha que trabalho árduo, que trabalhão, mas ele cumpriu com a missão. Ele psicografou os 30 livros. Nós sabemos que a psicografia é um dos tipos de mediunidade que os médios desenvolvem, tá bom? Então eles escrevem as ideias, eles escrevem o que os espíritos ditam, o que os espíritos querem passar, tá bom? Então, gente, vamos continuar. Ao longo da vida do Chico, ele psicografou muitos outros livros. Ao todo, vocês sabem quantos livros? Olhem só, aqui é o nosso querido Chico Xavier psicografando, tá? Os espíritos usam do corpo do médium, aqui no caso o corpo do Chico, para que ele possa escrever o que os espíritos precisam passar para nós, tá? Vocês veem aqui que tem irmãos auxiliando, irmãos encarnados aqui auxiliando o Chico a psicografar essas mensagens, tá? Então, gente, vamos continuar. Olhem só. O Chico, ele psicografou, sabe quantos livros? Não foram 30, não. Foram 412 livros. Olha quantas obras que o Chico psicografou. Olhem só. Aqui, nós achamos para mostrar para vocês, tá? Esse local foi feito um memorial pela União Espírita Mineira, no ano de 2018, tá? Um memorial dedicado às obras psicografadas do Chico. Então, nesse local, tá bom? Nós temos todos os livros psicografados pelo Chico Xavier, tá? Então, foram 412 livros. Todos de autoria de espíritos que já desencarnaram, tá bom? Então, o Chico era um instrumento da espiritualidade. É como se fosse um computador. Vocês estão vendo aqui o notebook da tia? Ele, se a gente começar a digitar, as letras, as frases, os textos vão sair ali digitados. Mas quem está digitando? Sou eu. Entenderam como funciona? Então, da mesma forma acontece com a mediunidade de psicografia. Os espíritos utilizam do instrumento, que aqui no nosso caso a gente usou como comparação o computador. Então, se utiliza do instrumento que é o corpo do médium, tá? No caso do Chico. E quem vai estar ali falando as frases, os textos, são os espíritos. E ele só tá aqui, ó, executando o trabalho que eles estão fazendo, tá? Então, gente, todas essas obras são de autorias de espíritos já desencarnados, tá? Olha aqui nós temos mais imagens de livros psicografados, tá? Aqui nós temos essa imagem que é Meimei, tá bom? Que é um dos espíritos que utilizaram do Chico para que pudesse psicografar os livros. Então, aqui nós temos a imagem desse espírito de Meimei. Ela ditava as obras, né? Então, ela é autora de algumas obras que o Chico psicografava. Aqui, nós temos também um outro espírito, tá? É o espírito de André Luiz. Quem já assistiu o livro Nosso Lar? Ó, quem já assistiu o filme sobre o livro Nosso Lar? Então, esse aqui é o protagonista do filme. Foi ele quem
ditou também, ele é o autor dessa obra do livro Nosso Lar, tá? Então, todos nós conhecemos o livro e os adultos também conhecem várias obras do nosso querido irmão André Luiz. Esse daqui é o espírito, né? É uma foto, é um desenho do espírito de Humberto de Campos. Humberto de Campos também é um espírito, né? Que é autor de algumas obras de Chico Xavier, tá? Podemos citar o livro Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, tá bom? Que ele narra a missão do nosso país, do Brasil, né? Nesse processo de progresso, tá bom? Então, esse é o espírito de Humberto de Campos. E para finalizar, é claro que tem outros, mas nós trouxemos aqui o nosso querido Emmanuel, mentor de Chico e também autor de várias obras, tá? Então, gente, o Chico dizia sempre que ele não escreveu livro nenhum, que eram todos de autoria dos espíritos, tá? O Chico vendeu milhões de livros e ele nunca recebeu nenhum dinheiro para si. Então, o Chico, ele nunca usou de dinheiro nenhum esse dinheiro arrecadado da venda dessas obras, tá? Gente, o Chico, o que ele fazia com esse dinheiro recebido? Ele doava para instituições de caridade para auxiliar os pobres. O Chico, ele destinava toda a renda, tá, dessas obras psicografadas para instituições de caridade. Olhem só. O Chico, ele tinha, aliás, ele tem, né? Porque ele só não está entre nós agora com um corpinho de carne, mas ele continua trabalhando no plano espiritual. E o amor dele pelo homem, pelo ser humano, pelos animais é muito grande. E ele não usava nada para si desse dinheiro, tá bom? Vamos lá. Gente, com relação aos livros, às obras psicografadas do Chico, que nós dissemos que somam ao todo 412 obras, né? Hoje, com a tecnologia, com a internet, nós podemos ter acesso a todas essas obras na internet, tá bom? Em PDF. Então, nós podemos acessar todas as obras do Chico através de um site que se chama O Consolador, tá bom? Então, nesse site, nós temos acesso a todas as obras do Chico Xavier, tá? E o Chico, ele não só escreveu obras, né, para adulto, não. Também temos obras infantis, tá bom? Além, olhem só, o Chico, em meio a várias pessoas, olha como é que gostavam dele, né? Vamos lá. Gente, aqui já ele já tá mais velhinho, né? Essa foto aqui é mais recente, era de quando ele era mais idoso. O Chico, além de psicografar todas essas obras, ele também recebia através da psicografia, tá bom? Que era o tipo de mediunidade que ele trabalhava, milhares de mensagens mediúnicas. Eram mensagens de espíritos, claro, que já haviam desencarnado e escreviam para contar que estavam bem. O que isso quer dizer? Ele costumava ver, muitas das vezes, o espírito que mandava a mensagem. E o Chico, ele descrevia como que era esse espírito para as pessoas que estavam ali na sessão, né, no salão ali, assistindo. Então, o Chico descrevia, falava, tem cabelo assim, tem olhos de tal cor, e está vestindo tal roupa. E os parentes e os amigos da pessoa que estava desencarnada, que estavam ali naquela reunião, naquela sala, confirmavam que era realmente esse parente, esse amigo que havia desencarnado, tá? Chico, ele também descrevia os lugares, contava as situações que só o desencarnado e o parente dele sabiam que tinham vivido, tá bom? Então, dessa forma, o Chico, ele comprovava que era realmente o espírito daquele ente querido que tinha desencarnado, né?
E ele também assinava muitas mensagens com a assinatura idêntica à letra daquele espírito, tá? Enquanto ele estava no corpo físico. Então o Chico, ele contava as situações, ele falava como foi a morte dessa pessoa, e ele também, para testar a veracidade, para mostrar que era realmente isso, ele ainda assinava igual a assinatura desse espírito que já havia desencarnado. Então, gente, os parentes e os amigos dos desencarnados que iam nessas sessões buscar consolo, buscar esclarecimentos, para saber como que estava esse espírito, essa pessoa tão amada que havia desencarnado, esses parentes e amigos confirmavam que era o seu filho, que era o seu amigo, mãe ou pai, tudo conforme o Chico descrevia. E eles se emocionavam muito, porque eles iam lá, né, nessas sessões do Chico para buscar consolo, porque essas pessoas estavam sofrendo pela perda desse ente, desse parente, desse amigo. Então, gente, os desencarnados, eles mandavam mensagens de otimismo, que não era para chorar por eles, que eles estavam bem, que eles continuavam vivos, só que vivendo aonde agora? No mundo espiritual, tá bom? Muitos deles também pediam para que as pessoas transformassem essa saudade, essa dor que eles sentiam em quê? Em trabalho no bem, praticando a caridade. Olha o conselho que esses espíritos davam para os seus parentes que ainda estavam encarnados. Inclusive, gente, existe um filme feito, tá, aqui no Brasil, que mostra como que funcionavam essas reuniões, inclusive com relatos de familiares que participavam. Esse filme se chama As Mães de Chico, tá? Então, gente, olhem só. Vamos passar aqui. Essa daqui é uma senhora, tá? Que está com a carta psicografada pelo Chico de um parente que havia desencarnado, tá bom? Então, gente, o Chico, ele foi um dos maiores médiuns que já existiu, tá? Ele recebia mensagens psicografadas em línguas que ele não falava, tá? Em inglês, em francês. E uma vez, olhem que interessante, uma vez o Chico recebeu uma mensagem em inglês. Só que nós achamos aqui o arquivo de trás para frente, sendo que a sua leitura só era possível em frente a um espelho. Então nós buscamos aqui, nós achamos o arquivo, tá? Com essa mensagem psicografada em inglês de trás para frente. Olha que interessante. Aí, colocada em frente ao espelho, nós vemos agora essa carta, tá bom? Agora sim, quem é fluente, quem fala inglês, consegue entender, tá bom? Então, gente, o Chico, ele ajudava todo mundo com suas palavras de otimismo, de amor, e ele realizou inúmeros trabalhos essenciais e assistenciais, tá bom? Ajudando as pessoas. Aqui, olhem só. Temos também uma historinha aqui, tá? Sobre os lindos casos de Chico Xavier, que nós achamos. É uma história que dizia a seguinte coisa. O Chico, numa manhã, ele acordou e viu em frente à sua casa um caminhão descarregando um carro, tá? Sabe esses caminhões que transportam carro zero? Então, tinha um na frente da humilde casa dele. Então, o Chico viu, era um Fusca, na época era um modelo luxuoso, último modelo, 0 quilômetro. Então, ele ficou curioso. Ele foi lá conversar com o motorista que estava descarregando esse carro em frente à casa dele. E ele perguntou, aí esse motorista perguntou, o senhor sabe se aqui mora o Chico Xavier? Aí ele falou, uai, sou eu mesmo. Esse carro é do senhor. Mas nem adianta me perguntar, Chico Xavier, porque eu não sei quem mandou. Eu só sei que é um industrial da capital de São Paulo, um homem muito rico que mandou para o senhor. Mas nem adianta me perguntar, porque eu não sei o nome.
Então, esse motorista pegou o caminhão e foi embora. Então, o Chico, humilde, ficou ali balançando a cabeça, sem entender, né? Sorriu, pegou a chave, né, que o motorista havia entregado a ele e entrou para sua casa para continuar trabalhando. Aí, gente, deixou o carro lá por horas na rua. Até que então, horas depois, chegou o dono de um estabelecimento comercial, de um mercado, tá? Esse dono desse mercado, ele fornecia mantimentos, tá? Verduras e mantimentos para que o Chico pudesse fazer, junto com a equipe dele lá, a sopa dos pobres, tá bom? Então o médium chegou e convidou, né? O Chico convidou esse amigo dele para ir ver o carro. Ele perguntou todo encabulado, todo tímido. Que tal? Gostou? E esse homem, né, o dono do mercado, falou: uau, magnífico, extraordinário, que cor maravilhosa. Ele exclamou, né, entusiasmado. Sabem o que o Chico disse para esse dono do mercado? Então tá bom, leve o carro para você. Ele não entendeu nada, né? Mas como o dono do mercado sabia como o Chico era, então ele aceitou. E o que o Chico disse? O senhor pode me pagar em macarrão e em verduras para as minhas sopas e sacolas também para que a gente possa transportá-las. Pode ser? Então assim, gente, olhem só como o Chico é um homem brilhante. Ele não liga para essas coisas, tá? Ele não ligava para essas coisas materiais, né? Ele não ligava para esses bens transitórios que se acabam, ele só ligava para o bem de verdade, que é aquilo que a gente constrói dentro da gente. Dessa forma, ele mostrou quão grande é o sentimento de caridade, de amor ao próximo que ele tinha, tá? Então, dando continuidade aqui à nossa historinha, vamos ver aqui. Então, gente, o Chico, ele realizou inúmeros trabalhos, tá? De caridade. Vamos sair aqui, olha aqui, ele trabalhando, aqui nós vemos o Chico trabalhando com essas equipes de assistência, tá? Aos mais pobres. Olhem só. E ele parece aqui que está, né, doando mantimento, né? O Chico, gente, em 1981, tá? O Chico, ele recebeu indicação para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz, tá? Receberam-se mais de 2 milhões de assinaturas de apoio, mas ele não ganhou, tá bom? Mas ele sempre continuou sendo uma pessoa humilde, uma pessoa simples, bem-humorada, tá? Então, gente, em fevereiro de 2000, tá? Há 20 anos atrás, ele foi eleito o mineiro do século, o maior brasileiro de todos os tempos, tá bom? Aqui, ó, em 2000, ele foi eleito o mineiro do século. E em 2006, ele, em votação pela internet, foi eleito o brasileiro do século 20, tá? O Chico, ele sempre dizia que queria desencarnar em um dia em que todos estivessem muito felizes. Ele dizia isso porque o Chico tinha um humor ótimo, um astral excelente, ele era uma pessoa muito bem-humorada. Então ele dizia isso. E foi que aconteceu. Vocês sabiam? O Chico, ele desencarnou aos 92 anos de idade, por volta de 7h30 do dia 30 de junho de 2002, um domingo, dia em que a seleção brasileira de futebol ganhou o pentacampeonato do mundial, a Copa do Mundo. O Chico desencarnou no dia em que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Chico foi sempre um exemplo de amor e de bondade e cumpriu a sua missão aqui na Terra, né, gente? Vocês conseguem imaginar como foi a recepção para o Chico quando ele chegou no mundo espiritual? Deve ter sido muito, muito, muito alegre, né? Então, gente,
Olhem só que interessante a vida desse nosso irmão, desse querido irmão espiritual que só nos trouxe benefício. Olha quantas pessoas ele ajudou na vida, olha quantas obras ele disponibilizou através do seu trabalho, né? Ele teve problemas na vista de tanto ficar ali escrevendo. Olha só, um homem que só trabalhou para o bem. Nós temos que tê-lo como um dos maiores exemplos aqui na Terra, né? Então, a tia vai virar a câmera aqui para nós continuarmos conversando. Vamos lá. Então, crianças, essa foi a nossa história sobre o nosso irmão Chico, tá? A tia queria contar para vocês só mais um detalhezinho, tá bom? O Chico, certa vez, ele estava muito aborrecido, porque as pessoas estavam tentando irritá-lo, questionando se era sério, se era de verdade, aquela comunicação mediúnica. As pessoas ficavam cobrando um posicionamento dele, enquanto ele estava lá trabalhando em benefício das pessoas. Até que então, a mãe dele, a Dona Maria João de Deus, ela apareceu para ele e começou a conversar com ele, dizendo: meu filho, não fique inquieto com a forma como as pessoas falam com você. Então, o que ela falou? Você vai buscar, olha só, a tia vai pegar o trecho aqui da aula. Para você curar essas inquietações, né, você deve usar a água da paz. Então, o Chico falou, tá, vou procurar então esse medicamento, né, foi nas farmácias, todas as farmácias de Pedro Leopoldo, lá em Minas Gerais, e não achou essa tal água da paz. Aí, ele falou, não é possível. Se me disseram que tem, eu vou buscar. Então, ele foi, não satisfeito de não ter encontrado em Pedro Leopoldo, ele foi em BH, em Belo Horizonte, para procurar nas farmácias de lá. E também não achou nada. Então, cansado já de buscas, ele ficou 2 semanas buscando essa água da paz. Então, ele comunicou com a mãe dele, desencarnada, o fracasso da busca. Não consegui achar. Procurei e não achei. Aí a Dona Maria sorriu e informou a ele: não precisa viajar, não precisa buscar dessa forma. Você pode conseguir esse remédio dentro da sua própria casa. Para você obter essa medicação, você pegue um pote, um copo com uma água simples, água fresca do seu filtro, da sua casa. E quando alguém te provocar com palavras que você se sente magoado, beba um pouco dessa água, mas conserve-a na boca, tá? Não engula, não jogue fora. Enquanto a pessoa estiver ali e você estiver com vontade de responder, para dar continuidade, né, nesse desentendimento, deixa dentro da boca, banhando a língua. Então, foi aí que o médium entendeu, que o Chico entendeu, tá? O que a mãezinha dele queria dizer com essa lição, tá? Essa água da paz é para conservar a humildade e o silêncio. Então, toda vez que estivermos irritados, vamos colocar um pouquinho de água na boca, porque com a boca cheia d'água, nós não conseguimos responder mal às provocações, tá bom? Então, crianças, essa é a nossa aula de hoje, foi um pouquinho mais extensa do que a última, tá? Mas valeu super a pena, porque é um tema que qualquer pessoa gosta de estudar e gosta de conhecer, tá? Crianças, vou fazer uma proposta também de atividade para vocês desenvolverem em casa. Que tal fazermos um desenho com uma singela homenagem de agradecimento a esse espírito de luz, a esse espírito de amor que é o Chico Xavier? Quem não se contagia com tanto amor, né? Então vamos fazer isso? Que tal fazermos um desenho em homenagem ao Chico? Até porque ele nasceu em 2 de abril, né? Então, nós estamos hoje aqui dia? Hoje são 29 de março. Semana que vem seria o aniversário do Chico. Vamos fazer essa homenagem bonita e postar no nosso grupo pra gente ver? Tá? Então, crianças, a tia, caso nós estivéssemos com as aulas normais, né, no centro, na semana que vem,
a tia iria passar um cinema, um cine espírita para vocês, tá? No nosso centro. Mas eu acredito que não vai ser possível, né? Por conta da quarentena, que nós temos que ficar em casa quietinhos, de mãozinhas limpas, né? Então, a tia passaria um filme sobre a vida do Chico. Então, eu deixo um convite, caso os pais queiram, né? E seria muito interessante. No Netflix tem o filme do Chico Xavier para assistir aí com uma pipoquinha, né? Assistindo esse filme em família, para poder manter e dar continuidade a esse nosso estudo. Tá bom, crianças? Então, agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, tá? Vamos falar com o Papai do Céu mais uma vez? Então, todo mundo serenando a mente, serenando os corações, elevando o pensamento ao alto mais uma vez, respirando fundo. Mestre Jesus, Deus nosso Pai, espíritos amigos que nos rodeiam, que nos auxiliam, muitíssimo obrigado por mais uma tarde de estudo, por mais uma tarde de evangelização. Pedimos em especial que os senhores possam olhar pelas nossas casas, pelos nossos bairros, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso planeta, Senhor. Que os senhores possam proteger-nos e nos fortalecer para que nós possamos encarar todas as dificuldades que nós tivermos. Assim, Mestre amado, nosso Pai querido, agradecemos em especial nessa tarde de hoje por termos tido a oportunidade de receber no nosso país Chico Xavier. Chico, querido amigo, muito obrigada por todo o trabalho que o Senhor desenvolveu pensando em nós. Assim, agradecemos muito por tudo e pedimos a permissão para que possamos dar por encerrado em mais uma aula de evangelização. Como não se emocionar, né? Então, crianças, encerramos nossa aula. Que vocês tenham uma excelente semana e eu quero ver os trabalhinhos de vocês, tá bom? Ó, um beijo muito grande e a tia tá morrendo de saudade. Tchauzinho, gente. Beijo.